Deputado Paulo Guedes zomba de Nicolas Ferreira e sua resposta divide opinião antes de começar o vídeo. Já deixe seu like e nos ajude a crescer nosso canal de Crônicas da Direta. Tenha uma excelente história nova todos os dias. A tensão era palpável no Salão Azul da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, naquela manhã de quarta-feira. Jornalistas se acotovelavam nos cantos, câmeras posicionadas estrategicamente capturavam cada movimento dos parlamentares, enquanto as galerias transbordavam de espectadores ansiosos. O motivo de tanta agitação? A audiência pública sobre o controverso projeto Escola Sem Interferência Ideológica, proposto pelo jovem deputado Nicolas Ferreira, que prometia reacender o debate sobre liberdade de cátedra e doutrinação em salas de aula do país. O clima já estava carregado antes mesmo do início dos trabalhos. De um lado da mesa, o deputado Nicolas Ferreira, 28 anos, preparava suas anotações meticulosamente. Vestindo um terno azul marinho impecável e uma gravata vermelha discreta, o jovem parlamentar mineiro mantinha a expressão serena de quem estava pronto para defender suas convicções, apesar das críticas ferozes que seu projeto vinha recebendo. Do outro lado, o deputado Paulo Guedes, 63 anos, veterano político mineiro do PT, com 4 mandatos consecutivos, folheava documentos com a confiança de quem dominava aquele território há décadas. Conhecido por sua oratória contundente e por não poupar palavras contra adversários conservadores, Paulo Guedes havia declarado em entrevista recente que faria o jovem youtuber que se acha parlamentar enfrentar a realidade do debate político real. Entre eles, uma mesa de debates repleta de especialistas convidados, professores universitários, representantes sindicais, juristas e líderes estudantis, divididos quase simetricamente entre defensores e críticos da proposta. Às 10h15, em 1107, o presidente da comissão bateu o martelo, dando início aos trabalhos. Declaro aberta a audiência pública destinada a discutir o projeto de lei 3741/2025, de autoria do deputado Nicolas Ferreira. Como proponente da matéria, concedo inicialmente a palavra ao deputado Nicolas pelo tempo regimental de 15 minutos. Um silêncio expectante tomou conta do ambiente enquanto Nicolas se levantava e caminhava até o púlpito central. Para muitos, ali presentes, incluindo jornalistas e analistas políticos, aquela seria a primeira oportunidade de vê-lo defender suas ideias em um debate formal e técnico, longe das câmeras de seu celular e dos vídeos virais que o tornaram uma sensação nas redes sociais. Senhoras e senhores, começou ele com voz firme e pausada, o projeto que trago à discussão hoje não é, como alguns tentaram caracterizar, uma mordaça para professores ou uma censura ao pensamento crítico. Pelo contrário, é uma proposta que visa garantir que nossas salas de aula sejam espaços genuínos de pluralidade, onde diferentes perspectivas possam ser apresentadas com equilíbrio e responsabilidade. Por quase 15 minutos, Nicolas expôs dados, relatos de pais e alunos, pareceres jurídicos e experiências internacionais que, segundo ele, justificavam a necessidade de estabelecer diretrizes mais claras para evitar o que chamou de instrumentalização ideológica unilateral do ambiente educacional. Sua exposição era surpreendentemente técnica e fundamentada, contrariando a expectativa de muitos críticos que esperavam um discurso puramente ideológico ou inflamado. O que proponho, concluiu ele, é simplesmente que nossas escolas cumpram o princípio constitucional da pluralidade de ideias, permitindo que nossos jovens tenham acesso a diferentes visões de mundo e desenvolvam autonomamente seu pensamento crítico, sem direcionamentos ideológicos unilaterais. Não se trata de negar a política, que é inerente a toda a atividade humana, mas de garantir equilíbrio e respeito à diversidade de pensamento. Quando Nicolas retornou ao seu lugar, seguiu-se uma rodada de manifestações dos especialistas, convidados, com opiniões divididas sobre o mérito do projeto. Após quase 2 horas de discussões técnicas, chegou o momento das considerações dos parlamentares. Foi quando o presidente da comissão anunciou: concedo a palavra ao deputado Paulo Guedes
pelo tempo regimental de 10 minutos. Um burburinho percorreu o salão. O veterano parlamentar era conhecido por seus embates intensos e todos antecipavam um confronto direto com o jovem proponente do projeto. Paulo Guedes levantou-se lentamente, ajustou seus óculos de armação grossa e, ignorando completamente o púlpito central, caminhou até ficar posicionado diretamente em frente à mesa, onde Nicolas estava sentado. É curioso, muito curioso mesmo, começou ele com um sorriso irônico que contrastava com a dureza em seu olhar. Ver como a história às vezes produz distorções tão peculiares. No meu tempo, jovens como o deputado Nicolas lutavam contra censura, defendiam liberdade de expressão e questionavam autoridades. Hoje vejo um jovem propondo amordaçar professores, restringir o pensamento crítico e impor sua visão particular de mundo a todo o sistema educacional. Paulo Guedes agora se dirigia não apenas a Nicolas, mas a todo o público presente, seu tom se elevando gradualmente. O nobre colega, tão jovem que poderia facilmente ser meu filho, nos apresenta um projeto embalado em palavras bonitas como pluralidade e neutralidade. Mas não nos deixemos enganar por essa retórica sofisticada que, diga-se de passagem, contradiz o estilo muito menos polido que o deputado costuma adotar em suas redes sociais. Alguns risos discretos ecoaram pela sala, enquanto Nicolas mantinha a expressão neutra, apenas observando. Este projeto não é sobre pluralidade, é sobre silenciamento. Não é sobre neutralidade, é sobre imposição de uma agenda conservadora disfarçada de preocupação pedagógica. E mais grave ainda, é sobre intimidar educadores, transformando-os em alvos de perseguição ideológica. O veterano político agora gesticulava enfaticamente, sua voz crescendo em volume e intensidade. Eu fui professor por 20 anos antes de entrar para a política. Sei o que é estar em uma sala de aula. Sei o desafio diário de formar cidadãos críticos em um país com tantas desigualdades. E posso afirmar, sem medo de errar, que este projeto representa o maior ataque à educação pública brasileira desde os tempos da ditadura militar. Aplausos entusiasmados vieram de um lado da galeria, enquanto protestos se erguiam do outro. O presidente da comissão bateu o martelo repetidas vezes, pedindo ordem. Paulo Guedes, sentindo que havia capturado a atenção da sala, agora olhava diretamente para Nicolas, seu tom tornando-se ainda mais pessoal e provocativo. O deputado Nicolas Ferreira é, sem dúvida, um fenômeno interessante de nosso tempo. Um jovem que construiu sua carreira política inteiramente sobre os pilares das redes sociais, dos algoritmos e das câmeras de celular. Um político da era do espetáculo, onde a profundidade de ideias importa menos que a capacidade de gerar engajamento digital. Pausa dramática. Paulo Guedes então pegou seu celular do bolso e o ergueu para que todos vissem. Tenho aqui uma compilação de vídeos do deputado Nicolas que contradizem frontalmente o discurso moderado e técnico que acabamos de ouvir. Vídeos em que o nobre colega ataca professores, ridiculariza educadores e desqualifica todo o sistema educacional público brasileiro. Este é o verdadeiro espírito do seu projeto, não é mesmo, deputado? A provocação direta gerou novas manifestações nas galerias. Paulo Guedes, percebendo o impacto de suas palavras, prosseguiu com um sorriso ainda mais sardônico. O Brasil merece representantes que compreendam a complexidade do sistema educacional, não influenciadores digitais disfarçados de legisladores. Merece políticos que respeitem a inteligência e a formação dos educadores brasileiros. Não jovens que mal saíram da universidade e já se julgam capazes de revolucionar a educação nacional. À medida que Paulo Guedes falava, as câmeras capturavam a expressão de Nicolas, que mantinha uma calma surpreendente diante das provocações diretas. O veterano parlamentar, aproximando-se do fim de seu tempo, lançou sua estocada final. Termino com uma sugestão ao jovem deputado Nicolas. Antes de tentar reformar a educação brasileira, talvez fosse prudente conhecê-la melhor. Visite escolas públicas sem suas câmeras de celular.
Converse com professores reais, não apenas com seus seguidores digitais. E, principalmente, lembre-se que a função de um parlamentar é construir pontes, não muros ideológicos. Com um aceno de cabeça ao presidente da comissão, Paulo Guedes retornou ao seu lugar, visivelmente satisfeito com o impacto de sua fala. A tensão no ambiente era palpável. O público estava dividido entre aplausos entusiasmados dos opositores do projeto e protestos indignados de seus apoiadores. O presidente da comissão, após restaurar a ordem, anunciou: concedo direito de resposta ao deputado Nicolas Ferreira, autor do projeto em discussão. Um silêncio expectante tomou conta do salão, todos os olhos e câmeras se voltaram para o jovem parlamentar. Muitos esperavam uma reação explosiva, talvez até mesmo algum exagero retórico que pudesse ser explorado midiaticamente contra ele. Afinal, era assim que funcionavam os embates políticos tradicionais. Provocação seguida de contra-ataque ainda mais contundente. Nicolas levantou-se calmamente, ajustou seu paletó e, para surpresa geral, sorriu levemente antes de se dirigir ao púlpito. Sua expressão transmitia não raiva ou indignação, mas uma tranquilidade quase desconcertante diante das provocações que acabara de receber. Agradeço ao deputado Paulo Guedes por seus comentários, iniciou ele com voz serena. É sempre enriquecedor para o debate democrático ouvir diferentes perspectivas, especialmente de alguém com tanta experiência na vida pública brasileira. A calma em sua voz contrastava com a tensão que ainda pairava no ambiente. O público, que esperava uma troca de farpas acalorada, observava com atenção renovada. O deputado Paulo Guedes fez várias observações sobre minha juventude e trajetória política. Permita-me começar por aí, continuou Nicolas. Sim, sou jovem, tenho 28 anos, enquanto o nobre colega já passou dos 60. E isso, longe de ser um problema, deveria ser visto como uma oportunidade para um diálogo intergeracional genuíno, onde diferentes vivências e perspectivas possam se complementar em benefício do Brasil. Nicolas fez uma pausa calculada, olhando ao redor da sala antes de prosseguir. Quanto à observação sobre eu ter construído minha carreira sobre os pilares das redes sociais, não vejo isso como uma crítica, mas como o reconhecimento de uma nova realidade política. As plataformas digitais democratizaram o acesso à comunicação política, permitindo que vozes que antes seriam silenciadas pelo filtro da mídia tradicional possam agora dialogar diretamente com os cidadãos. Alguns acenos positivos de cabeça surgiram na plateia, inclusive entre pessoas que inicialmente pareciam hostis. O deputado Paulo Guedes sugeriu que eu deveria visitar escolas públicas. Concordo plenamente com essa sugestão. Tão plenamente que já realizei mais de 100 visitas a escolas em todo o Brasil nos últimos 2 anos, documentadas nos relatórios oficiais de atividade parlamentar. Nicolas então pegou uma pasta de sua mesa e a ergueu. Tenho aqui registros de todas essas visitas, incluindo relatos de professores, pais e alunos que compartilharam comigo suas preocupações sobre desequilíbrios ideológicos em salas de aula. São essas vozes, muitas vezes silenciadas no Windows e no debate público, que este projeto busca representar. O jovem deputado agora olhava diretamente para Paulo Guedes, mas seu tom continuava respeitoso e sereno. Quanto ao celular que o deputado ergueu mencionando vídeos meus supostamente atacando professores, gostaria de fazer um esclarecimento importante. Criticar problemas estruturais ou ideológicos no sistema educacional não é atacar professores. Pelo contrário, é reconhecer que muitos educadores também se sentem pressionados a adotar determinadas perspectivas ideológicas, mesmo quando discordam delas pessoalmente. Nicolas então fez algo inesperado. Caminhou até onde Paulo Guedes estava sentado e estendeu-lhe um documento. Este é um abaixo-assinado com mais de 5.000 assinaturas de professores de escolas públicas e privadas que apoiam este projeto. Professores reais com nome e registro profissional, que se sentem pressionados a aderir a determinadas visões políticas em sala de aula e temem represálias se apresentarem perspectivas diversas. Paulo Guedes, claramente surpreso com o gesto,
Aceitou o documento com expressão intrigada. Nicolas voltou ao púlpito e continuou, agora direcionando-se a todos os presentes. O deputado Paulo Guedes afirmou que meu projeto representa o maior ataque à educação pública desde a ditadura. Essa comparação, além de historicamente imprecisa, exemplifica exatamente o tipo de exagero retórico que tem empobrecido nosso debate público. Sua voz agora ganhava intensidade, sem perder a compostura. Discordar de uma visão educacional não é atacar a educação, assim como discordar de uma política governamental não é atacar a democracia. Essa tentativa constante de desqualificar o adversário como inimigo da educação ou ameaça à democracia é precisamente o que afasta tantos brasileiros do debate político saudável. O silêncio na sala era absoluto. Nicolas prosseguiu. Também foi sugerido que eu mal saí da universidade. Na verdade, além de minha formação em direito, tenho especialização em gestão pública e, diferentemente do que muitos imaginam, trabalhei como professor voluntário em projetos sociais por 3 anos antes de me eleger. Não tenho a experiência de décadas do deputado Paulo Guedes, é verdade, mas tenho vivência suficiente para compreender os desafios da sala de aula. Nicolas então olhou diretamente para as câmeras, consciente de que suas palavras ecoariam muito além daquele salão. Senhoras e senhores, podemos discordar sobre métodos educacionais e sobre os limites da atuação ideológica em salas de aula. Essa discordância é saudável e necessária em uma democracia. Mas transformar diferenças legítimas em ataques, pessoais ou pior, em tentativas de desqualificação baseadas em idade ou trajetória, não contribui para o avanço deste debate crucial. O jovem deputado fez uma pausa estratégica, olhando agora para todos os presentes, incluindo os especialistas convidados. Este projeto não é sobre direita ou esquerda, é sobre equilíbrio, não é sobre silenciar professores, mas sobre garantir que diferentes perspectivas possam ser apresentadas com igual legitimidade. E, principalmente, não é um projeto meu. É uma proposta construída a partir das preocupações de milhares de famílias brasileiras que desejam uma educação plural para seus filhos. Nicolas então fez um movimento que surpreendeu a todos. Retirou de sua pasta outro documento e o mostrou para a plateia. Tenho aqui a versão original do projeto e a atual, após incorporar sugestões de diversos educadores, inclusive alguns que inicialmente se opunham à proposta. Isso demonstra minha disposição ao diálogo e ao aprimoramento coletivo, algo que deveria ser celebrado, não atacado. Voltando-se para Paulo Guedes, Nicolas concluiu. Respeito profundamente sua trajetória, deputado Paulo Guedes. Respeito seus 20 anos como professor e seus 4 mandatos como parlamentar. E é justamente por respeito que não responderei às provocações pessoais com novos ataques. Prefiro convidá-lo a trabalharmos juntos no aprimoramento deste projeto, incorporando salvaguardas que possam endereçar suas preocupações legítimas sem abandonar o princípio central da pluralidade ideológica em nossas escolas. Quando Nicolas encerrou sua fala, um silêncio incomum pairava sobre o salão. Não era o silêncio tenso que antecede novos confrontos, mas um silêncio reflexivo, quase respeitoso. O presidente da comissão, claramente impressionado com o rumo inesperado do debate, perguntou se Paulo Guedes gostaria de fazer uso da palavra novamente. O veterano deputado, após alguns instantes de hesitação, levantou-se. Todos esperavam uma nova rodada de críticas, talvez ainda mais ácidas. Mas Paulo Guedes surpreendeu a todos. Senhor presidente, colegas parlamentares, começou ele, seu tom notavelmente diferente do anterior. Devo reconhecer que o deputado Nicolas demonstrou uma maturidade no debate que contrasta com a imagem que eu havia construído dele a partir de suas intervenções nas redes sociais. Um murmúrio de surpresa percorreu o salão. Mantenho minhas preocupações fundamentais com diversos aspectos do projeto, especialmente quanto aos riscos de intimidação a professores e a possibilidade de interpretações abusivas do conceito de neutralidade ideológica. Paulo Guedes fez uma pausa, olhando diretamente para Nicolas antes de continuar.
No entanto, devo admitir que fui injusto em alguns de meus comentários pessoais e, principalmente, devo reconhecer publicamente a disposição do colega para o diálogo e aprimoramento da proposta. O veterano parlamentar então fez algo que ninguém esperava. Ergueu o abaixo-assinado que Nicholas lhe havia entregado. Vou analisar com atenção as preocupações destes educadores que apoiam o projeto. Não posso prometer que mudarei de posição, mas prometo considerar seriamente estas perspectivas que, até agora, não estavam presentes no meu radar. Um aplauso espontâneo, algo raro em audiências tão polarizadas, irrompeu de diversos pontos do salão. Paulo Guedes concluiu. Aceito o convite do deputado Nicholas para um trabalho conjunto de aprimoramento do projeto. Não para abandonar minhas convicções, mas para buscar um texto que possa endereçar preocupações legítimas de todos os lados, sempre com o objetivo principal de fortalecer, não enfraquecer, nossa educação pública. O presidente da comissão, visivelmente emocionado com o rumo inesperado dos acontecimentos, fez uma observação pessoal antes de encerrar a sessão. Em meus 15 anos nesta casa, poucas vezes presenciei um debate que começou com tanta hostilidade e terminou com tanto respeito mútuo. Talvez todos nós, veteranos da política, tenhamos algo a aprender com a abordagem do deputado Nicholas. Nas semanas que se seguiram, o vídeo daquela audiência se tornou um fenômeno nas redes sociais, alcançando mais de 30 milhões de visualizações. Comentaristas políticos de diversos espectros ideológicos destacaram a peculiaridade daquele embate, que, ao contrário da maioria dos confrontos políticos, não terminou com vencedores e perdedores, mas com um surpreendente exemplo de diálogo, possível mesmo entre visões diametralmente opostas. O projeto Escola Sem Interferência Ideológica foi significativamente modificado nas semanas seguintes, com contribuições substantivas tanto de aliados quanto de críticos iniciais. Garantias adicionais contra interpretações abusivas foram incorporadas, assim como mecanismos mais claros de proteção à liberdade de cátedra. Quando finalmente foi a votação, 3 meses depois, o agora chamado Projeto de Pluralidade Educacional foi aprovado com ampla maioria, recebendo votos favoráveis de parlamentares de quase todos os partidos, algo extremamente raro em temas tão divisivos. Em uma entrevista ao Jornal Nacional, quando perguntado sobre como havia conseguido transformar um confronto potencialmente tóxico em um exemplo de construção coletiva, Nicholas respondeu: percebi que tinha 2 escolhas, naquele momento. Reagir às provocações com mais provocações, alimentando o ciclo de polarização, ou tentar uma abordagem diferente. Escolhi esta segunda via não por estratégia política, mas por convicção pessoal de que nosso país precisa urgentemente reaprender a dialogar com respeito às diferenças. Paulo Guedes, em seu podcast semanal, surpreendeu a muitos ao declarar: o episódio com o deputado Nicholas me ensinou uma valiosa lição sobre preconceitos geracionais. Percebi que havia julgado seu caráter e capacidade baseado em estereótipos sobre jovens políticos e suas redes sociais, não em uma análise justa de suas propostas e ações. O impacto daquele debate transcendeu o projeto específico em discussão. Grupos de parlamentares jovens e veteranos, de diferentes partidos, começaram a realizar reuniões regulares para discutir temas controversos em um formato inspirado na nova dinâmica. Batizadas informalmente de sessões de diálogo respeitoso, essas reuniões produziram avanços surpreendentes em pautas que estavam travadas há anos devido à polarização excessiva. Em universidades por todo o país, o vídeo do debate entre Nicholas e Paulo Guedes passou a ser utilizado em aulas de comunicação política e resolução de conflitos, como exemplo de como transformar confrontos em oportunidades de construção coletiva. E para o jovem Nicholas Ferreira, aquele dia representou muito mais que uma vitória política ou legislativa. Foi a confirmação de que era possível defender princípios com firmeza, sem demonizar adversários ou alimentar a polarização tóxica que tanto prejudicava o desenvolvimento do país. Como ele mesmo resumiria em seu livro publicado 2 anos depois:
Em um mundo onde gritar mais alto é confundido com ter melhores argumentos e onde atacar pessoas é mais fácil que debater ideias, às vezes, o ato mais revolucionário é simplesmente manter a compostura e estender a mão ao adversário. Não por ingenuidade ou fraqueza, mas por compreender que o objetivo final da política não deve ser derrotar o outro lado, mas construir um país melhor para todos. Se você gosta dos vídeos e apoia o deputado Nicolas Ferreira, deixe seu like ou joinha no vídeo e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.